Pessoal, muito boa tarde a todos, tá? Vamos fazer uma revisão aqui para a disciplina de gestão e estruturas organizacionais, ok? É óbvio que eu gostaria de quórum na revisão, mas também entendo que esse momento durante a tarde é o momento que vocês estão trabalhando, é um momento ocupado, tá? Vocês também não entraram em contato comigo, né, senhoras e senhores, para a gente alinhar um melhor horário, mas enfim, tá? Vou deixar a gravação disponível aqui para vocês no AVA o quanto antes. Vocês vão fazer a prova da disciplina no dia 9, né, quarta-feira, ok? Então, sigo à disposição também para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Lembrando que a gente teve o prazo do trabalho prorrogado, tá? O trabalho, se eu não me engano, é para o dia 11/4, ao final da próxima semana, ok? E a gente vai fazer a revisão aqui tratando das 6 primeiras UAs, tá? Que são as unidades que vão cair nessa primeira prova. Beleza? Eu vou pontuar o A por A, o central de cada uma dessas unidades, né? O que de mais relevante a gente pode extrair. E felizmente, né, como vocês estiveram comigo o semestre passado, eu tenho certeza que tudo que a gente vai ver aqui nessa primeira unidade, nessa primeira metade da disciplina, para vocês estarem fazendo a P1, a gente já começou a ver em administração geral, né, quando a gente teve aula presencial no primeiro período, tá? Mas enfim, vamos fazer uma revisão de tudo aqui e, mais uma vez, fico aí à disposição para esclarecimentos, dúvidas, questões pontuais, ok? A primeiro A, ela vai tratar diretamente sobre a teoria da administração científica, né? Elaborada pelo Taylor, mais um dos personagens que a gente já ouviu falar, né? Que a gente conversou semestre passado e agora a gente se aprofunda um pouco mais, ok? O que que se dá esse nome de administração científica e por que ela ficou conhecida, né? O Taylor ele começou a explorar o tempo de cada tarefa e os processos realizados dentro das empresas, dentro das organizações. Na época, esses estudos eram feitos dentro das indústrias, né? Então, ele começou a ver tempo das tarefas, ok? E ele começou a ter essa linha de raciocínio, a esse pensamento, para revolucionar a administração, ali ainda dentro da indústria, ok? Lembrando que muita coisa do que a gente vê acontece nos Estados Unidos, porque o país, desde muito tempo, investe muito em pesquisa, tá? E nesse período de industrialização dos Estados Unidos não era diferente, ok? Então a gente via grandes indústrias saindo na dianteira e alguns estudiosos proeminentes fazendo aí a base do que a gente estuda até hoje, tá? E o Taylor é um deles, a gente vai tratar com mais calma aqui nessa primeiro A, e só reforçando que ele começa esse estudo da administração científica estudando o tempo de cada uma das tarefas ali naquela esteira de processos dentro de uma indústria, tá? Vocês lembram daquele filme que eu passei para vocês? Na verdade, eu passei só um trechinho, né? Dentro de sala do Chaplin, Tempos Modernos, né? Aquele que ele vai apertando a porca, então aquela esteira de processos ali, né? O Chaplin fazia uma função, quem estava à esquerda fazia outra, quem estava à direita fazia outra, ok? Sempre tenham isso em mente. Quanto mais ilustrativo, quanto mais representativo ficar na cabeça de vocês, melhor vocês vão conseguir aderir aos conceitos, né? Mas enfim, o Taylor ele conseguiu estabelecer alguns modelos justamente nessa execução, treinando melhor os seus colaboradores, tá? Ou treinando eles de fato, ok? Especializando cada um desses indivíduos dentro da instalação e fazendo um planejamento próprio com cada um deles, analisando a organização, analisando o indivíduo, entendendo o trabalho e apoiando todo esse raciocínio de empresa. O que vai ser melhor para a empresa, ok? Escutem bem, o que vai ser melhor para a empresa, tá? Então, Taylor começou a tratar sobre aprimorar os processos dentro do negócio.
não necessariamente melhorando os padrões de trabalho, tá? Especializando o colaborador para que ele melhor realizasse a sua função, ok? Ele percebendo isso e fazendo essa adaptação, ele acabou desenvolvendo algumas práticas, né? Obviamente que boas práticas vão eliminando desperdício, ok? Vão trazendo um melhor tempo, né? Vão tornando o serviço mais ágil, ok? E vão maximizando a produção. Se eu produzo com maior agilidade e se eu produzo de forma mais correta, com menos desperdício, a minha produção, consequentemente, vai aumentar, ok? Então, esse conjunto de técnicas que o Taylor foi implementando para maximizar sua produção, que ficou conhecida como administração científica. Então, no primeiro momento, ele observou os processos, ele viu que poderia melhorar os processos aprimorando a mão de obra, né, aplicando treinamento, desenvolvendo ali junto da indústria, né, da empresa, uma estratégia para melhorar esse colaborador e essa tarefa específica, e com isso ele foi diminuindo desperdícios, maximizando a produtividade, aumentando a agilidade, ok? E obviamente que isso começa a ganhar notoriedade, tá? Não só com Taylor, como as outras indústrias também começam a querer perceber. O que ele está fazendo? Por que ele está fazendo melhor que a gente? Vamos fazer algo parecido, vamos implementar isso também. O que baseia isso? Qual é a base para isso dar certo? É um estudo, é algo que foi realizado, é algo que foi testado e agora está tendo frutos colhidos, tá? A principal crença na cabeça, principalmente de quem coordenava essas indústrias, era de que essa parcela de tempo e esforço que cada um dos colaboradores gastava para produzir um único item pudesse ser diminuído com mais treinamento, com uma especialização maior desse colaborador, o processo ia se tornar mais eficiente, tá? Então teria que especializar ele para que ele produzisse de uma forma melhor e, consequentemente, maximizasse a minha produção como um todo. E aí o pessoal vai experimentando, né? Vai fazendo experiências, vai fazendo análises, né? Quando eu digo o pessoal, diversos gerentes de indústrias diferentes, ok? E com isso, com essas testagens, com esses conceitos em mente, alguns princípios foram criados para que se ampliasse essa eficiência dentro da organização, tá? O primeiro princípio que foi o de estudar a maneira como os trabalhadores desempenham as suas tarefas. Então, reunir todo o conhecimento que eles precisam, tanto o conhecimento formal que a empresa passa para o seu colaborador, como o conhecimento informal. O que é esse conhecimento informal que eu quero dizer? A expertise, tá? Aquilo que ele adquire porque ele está ali realizando aquela função, ok? É aquela malandragem que ele tem, tá? Então, esse conhecimento informal também era importante de se ser entendido, porque isso era experiência. Isso era o que fazia o colaborador agilizar as coisas, era isso que fazia com que ele tivesse o tempo de tomar uma água, ok? De fazer um lanche, porque ele já estava com tudo alinhado, porque ele já tinha aquele jeitinho dele, né? O segundo princípio que era codificar esses novos métodos, né, para desempenhar tarefas e regras escritas e procedimentos operacionais padrão. Ou seja, se eu preciso treinar o meu colaborador, eu preciso que isso fique claro para ele. Então eu tenho que escrever, eu tenho que deixar isso num papel, eu tenho que deixar isso, na época não ia ter um arquivo, né? Mas eu tenho que codificar esses métodos, eu tenho que mostrar como que ele faz isso. Não é só o Jedson que sabe o macete, ele tem que passar o macete para todo mundo, para que o processo se torne maximize-se o processo em toda a esteira, ok? Um terceiro princípio dentro dessas ideias do Taylor, né, era selecionar cuidadosamente os trabalhadores com habilidades e capacidades correspondentes, tá? A que as tarefas, obviamente, estavam necessitando, né? Isso é bem nítido da gente perceber, cada um vai ter uma afinidade maior com determinada área de estudo ou com determinada destreza com alguma ferramenta, tá?
Um é melhor no Excel, o outro é melhor no Word, o outro é melhor apresentando o trabalho, o outro é melhor escrevendo o trabalho, ok? Cada um vai ser naturalmente mais habilidoso e ter uma capacidade maior em determinada área. Então, essa questão orgânica dos trabalhadores também era importante de se entender, era um dos princípios para que a produção fosse maximizada, porque você já ia pegar uma pessoa com uma predisposição a executar aquela tarefa de uma forma bem feita, iria treinar aquela pessoa, ensinar esses macetes para ela, então isso ia tornando ela esse super soldado aí dentro da empresa, ok? E um quarto princípio que era estabelecer um nível justo, ok? De desempenho para uma determinada tarefa, tá? Então, assim, desenvolver um sistema que eu vou recompensar pelo desempenho acima do aceitável. Então, vamos lá. Voltando àquele exemplo do Chaplin. Então eu consigo selecionar as pessoas, eu treino as pessoas, eu ensino para elas todas as maneiras formais e informais de estar executando aquele serviço, e aí a gente estipula um mínimo aceitável no dia, algo que seja ali minimamente justo, tá? Para quê? Para eu instigar ela a produzir mais, recompensando ela, ok? Molhando o bolso, a plata pingando, tá? Então, pô, vai produzir. Hoje, o mínimo a se produzir é 9, mas se você produzir 10, você já sabe, né? Quinta-feira, próximo do final de semana, já pinga e a galera já não, vou produzir 12, vou produzir 15, ok? Se a gente trazer para os tempos de hoje, rapaz, estou com um boleto para vencer, a escola do meu filho aumentou, é aqui que eu vou tirar a diferença. Entendem? Era uma forma de motivação. Ainda é uma forma de motivação, não é mesmo? Então, assim, o Taylor, junto com esse seu Taylorismo, né, tem por principal objetivo o controle e as medições dessas atividades corriqueiras dentro da empresa, ok? Mas, assim, esse controle de forma inflexível, tá? Você tem que fazer dessa forma. Assim você foi treinado, para isso você é especializado, ok? E isso acaba gerando nos funcionários essa monotonia, né? Mais do mesmo, sempre. E o Chaplin ilustra muito bem isso no filme dele, né? Ele sempre lá apertando a porca, apertando a porca, apertando. E tanto que ele sai da empresa, ele continua com os caguetes da função dele, né? Mas não é só a monotonia que vai causando no funcionário. Isso acaba trazendo um ar de insatisfação também. Qualquer coisa acaba te irritando. Então, assim, além de diminuir espaço para criatividade, tá? Se ele já te enquadrou, tá? Pense naqueles brinquedos de bloco de criança. O quadrado só vai entrar no quadrado. Se ele te moldou quadrado, te colocou ali dentro do quadrado, você não tem espaço para pensar em entrar no triângulo, ok? Então isso limita muito o colaborador. E o colaborador que talvez tivesse uma ideia para agregar dentro da organização. Mas nesse momento histórico, onde a administração científica estava se desenhando, ainda não era espaço, ainda não tinha espaço para isso. Só tinha espaço para seguir o que foi determinado. Faça a sua função no mínimo esperado. Faça bem a sua função e eu te recompenso por isso. Não adianta ficar triste, fazer biquinho, não vai ter jeito. É isso, ou vou arrumar quem faça, tá? Então vocês percebem que algumas particularidades dessa dessa linha de raciocínio, né, desses princípios do Taylorismo, que é apenas analisar a quantidade e os custos, esquecendo a qualidade dos produtos, ok? Se eu estou fazendo ali mais do mesmo, já insatisfeito, eu não estou prezando pela qualidade. Eu só quero quantidade, ok? Só quero diminuir custos, tá? Entretanto, assim, a teoria foi criada para ser aplicada em uma realidade daquela época, baseado em produção industrial dos anos 20, ok? Obviamente trazendo algumas vantagens para a organização, tá? Aí a gente pode citar, por exemplo, uma forma de trabalho, certa padronização, eficiência, ok? Um desempenho mínimo dos indivíduos, tá?
mas assim, obviamente tinha problemas de implementação disso. Então acabou se tornando extremamente importante que esses responsáveis pelo desenvolvimento industrial no dia de hoje começassem a pensar para além, ok? E além disso, houveram algumas metodologias de padronização e essa criação de divisão de trabalho para auxiliar no desenvolvimento das organizações, tá? E isso acaba simplificando um pouco esse processo de informatização, de robotização da produção, tá? E isso, o que que a gente vê hoje? Cada vez mais comum o trabalho humano sendo substituído por um trabalho robótico, né? Então, já havia isso sendo possível. Se eu vou prezar apenas por quantidade e por diminuição de custos, não há por que eu ter pessoas dentro da organização, ok? Cada vez mais isso será automatizado e isso será menos artesanal, ok? Ainda bem que a administração evolui, não é mesmo? Ainda bem que esses princípios eles não ficaram estagnados no tempo. Até porque podemos oferecer bem mais do que apenas mão de obra, tá? Então, assim, nessa primeiro A, onde a gente trata da administração científica, a gente vê algumas vantagens, ok? Como eu citei para vocês anteriormente, né? Então, ele tem essa capacidade de enxugar custos, ele tem essa capacidade de apresentar uma padronização, ele tem essa especificidade de conseguir um maior quantitativo, maximizando a sua produção, ok? Tem vantagens organizacionais também, tá? Mas óbvio, gente, que há críticas, assim como a gente veio desenrolando aqui, né? Então, esse indivíduo sendo transformado numa máquina, isso obviamente é uma crítica ao Taylorismo, ok? O funcionário que adquire apenas a visão daquele processo, ele não tem uma visão de todos os processos, mas aquele processo é um único. O processo ocorre antes de passar por esse funcionário e depois que sai desse funcionário. Então é interessante que ele entenda toda a cadeia desse processo para que ele possa agregar o máximo possível e não só unicamente na sua função, tá? Outra crítica, obviamente, que não está sendo levado em consideração o lado humano do colaborador, esse lado social, né? Estou restringindo o limite de criação dele, estou pedindo que ele produza mais, cada vez mais. A única forma de recompensar ele é se ele produzir mais, ok? Então, assim, acaba que o colaborador se fica sufocado nessa situação, tá? E assim como eu sei que vocês lembram também, quando a gente falou de sistema aberto e sistema fechado, nesse sistema taylorista ele é completamente fechado, ok? Lembrando, o que é um sistema fechado? Ele não, ele acredita que influências externas não vão conseguir interferir, não tem capacidade para interferir na sua produção. Tudo que acontece externamente pode ser contornado pela produção e pelo desempenho interno da empresa, tá? Enquanto na prática a gente sabe que empresa e ambiente eles trocam interações, ok? O ambiente interage com a empresa e a empresa interage com o ambiente, tá? O ambiente não só social, o ambiente governamental, algo mais no teor ambiental também, tá? Lembra da gente ter falado bastante sobre isso em sala, né? Bom, então assim, esse é o principal desse primeiro capítulo, né? Dessa primeira A. Essa primeira metade do conteúdo ela é toda voltada nesses estudos mais clássicos, né? Da administração, essa base científica, ok? É um aprofundamento em tudo aquilo que a gente começou a desenhar lá em administração geral, tá? Ou princípios da administração, ok? Vamos. E aí, gente, a gente chega nessa segunda OA, né, que vai falar sobre a teoria clássica da administração, né? Um dos principais autores, né, um dos principais estudiosos dessa teoria clássica da administração, com certeza é Fayol, tá?
ele foi quem fundou a teoria clássica, e ele acreditava no caso, né, que uma instituição não poderia operar, não poderia funcionar sem que fosse instaurada uma estrutura dentro dessa organização, tá? Não uma estrutura de concreto ou metálico, ok? Uma estrutura administrativa, uma estrutura organizacional dentro da empresa, tá? O que é essa estrutura, Gedson? Criar métodos que melhorem o ambiente de trabalho, ok? Separar esferas, o que é gerencial, o que é tático, o que é operacional, tá? Instituir dentro da organização a divisão de trabalho, a autoridade, responsabilidade, remuneração, quem vai dar o comando, ok? Então, o FAIOL, ele contribui para a criação de todos esses métodos, tá? Que vão melhorar dentro da organização, que vão melhorar o ambiente de trabalho. E isso se reflete dentro da estrutura da organização e todas as esferas internas da empresa, tá? Quando eu digo estrutura, eu acho que isso fica bem claro para vocês, né, gente? Nível gerencial, nível operacional, aí a gente vai ter o nível tático, tá? Os C-levels, como se diz hoje em dia, né? CEO, CFO, aí vai embora, né? Chief Operational Officer. Então, COO, enfim, tá? Fayol, ele partiu, né, voltando, né? O Fayol partiu de alguns princípios que todas as organizações vão possuir uma base, ok? Ele pensava o seguinte: bom, se já está instituído como uma organização, e nessa época que ele está tendo esse pensamento, vamos dizer que as organizações, as grandes organizações eram as indústrias, tá? Então eles já vão ter algumas funções básicas ali, ok? Isso para todas. Quais são essas funções básicas que Fayol acreditava que todas as organizações teriam? Funções técnicas, né, que são algumas funções relativas à produção, tá? Independente do que a empresa produza, seja bem ou seja serviços. Comerciais, que vai se referir à atividade da empresa, não só de vender, mas como também de comprar, ok? Funções financeiras, tá? Que aí a gente vai precisar de um gerenciamento desse orçamento, né? E aí a procura por metodologias financeiras, por bons gestores financeiros, tá? Fael também acreditava numa função de segurança, ok? Que vai se relacionar à proteção e à preservação tanto dos indivíduos quanto dos produtos, tá? Funções contábeis, obviamente, né? Condizentes a balanço, registro, custos, estatísticas e funções administrativas, que nessa época entendia ser uma integração de cúpula de todas essas outras 5 funções. Tá? Então, a ideia das funções administrativas era organizar e sincronizar as outras funções dentro da empresa, né? Contábeis, segurança, financeira, comerciais e técnicas. Beleza? Então, assim, Fael acreditava que todas as empresas tinham essa base e que o trabalho ele seria dividido somente em 2 direções, ok? O trabalho dividido de forma vertical, tá? Preste atenção, uma estrutura vertical de trabalho, de cima para baixo, ok? Esse é o tipo de estrutura que fica bem claro na nossa cabeça, né? Então, a hierarquia irá determinar a posição das responsabilidades de acordo com a função de autoridade de cada membro desse organograma, tá? E toda empresa existirá uma proporção hierárquica de autoridade, ok? Alguém vai mandar em alguém, obviamente até chegar no fundador, dono da empresa, sócio administrador da empresa e por aí vai, tá? Ou então em uma divisão horizontal, tá? Em todos em um certo mesmo nível hierárquico, ok? Pensem assim, vários setores dentro de um mesmo nível hierárquico. Dentro da instituição, por exemplo, essa divisão horizontal de trabalho, todos os coordenadores de curso, tá? Por mais que desempenhem funções diferentes, por estarem em cursos diferentes, todos os coordenadores estão em um mesmo nível hierárquico.
o coordenador de administração, o Max, do coordenador de educação física, o Cadu, da coordenadora de engenharia, a Keren, para coordenação de fisioterapia, que é o Fernando, todos dentro de um mesmo nível hierárquico, tá? E, obviamente, cada setor responsável pelas suas tarefas específicas, tá? Assim, obviamente, no entendimento de se atingir algo homogêneo, né? Algo equilibrado ali dentro, para que a gente possa chamar isso de departamentos, tá? Além disso, além dessa ideia, né, de divisão do trabalho que o Fayol trouxe, que só poderia ser dividido em vertical e horizontal, e além dos princípios que ele acreditava que toda a organização tinha, ele também fez 14 princípios da administração, ok? É legal vocês darem uma olhadinha, tá? Posso passar rapidamente por eles aqui. Vou enumerar os 14, tá? Mas é legal vocês darem uma lida com calma, tá? Em cada um desses, mas de fato não são complexos, tá? Mas o Fayol se estendeu um pouco aqui, beleza? Então, o primeiro princípio é o princípio da divisão do trabalho, segundo princípio da autoridade e da responsabilidade, tem o princípio da disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação dos interesses individuais, tá? Vamos ter centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade, iniciativa e, por fim, espírito de equipe, tá? Obviamente não lembrava de todos de cor e salteado. Não vou cobrar que vocês enumerem os 14 princípios que o Fayol tinha crença, tá? Mas de fato é importante que vocês leiam e entendam cada um desses princípios, tá, gente? Tanto que é a base da administração que a gente estuda até hoje, tá? Não tudo, que fique claro, ok? Mas mesmo assim são pilares, ok? É conhecimento basilar, tá? Tanto que é interessante a gente reparar, alguns estudiosos que vieram depois de Fayol reduziram, né, esses 14 princípios, né, para 4. Ficaram com preguiça, mas brincadeiras à parte, alguns autores eles condensaram esses 14 princípios em 4, entendendo que, por interpretação, alguns poderiam estar juntos ali, né? Então, por exemplo, trouxeram o princípio da especialização, princípio da autoridade, princípio da amplitude e o princípio da definição, tá? Só conceituando para vocês, esse princípio da definição, por exemplo, é o que vai definir, como o nome sugere, né, deveres, direitos, carências, as relações de comando, ok? Então, vai trazer esse tipo de definição, tá? Os princípios de amplitude vão trazer sobre o que cada autoridade precisa para um determinado que cada uma dessas autoridades dentro da empresa vai precisar de um certo número de subordinados, né, para que execute a função dentro daquele setor. Mais uma vez trazendo para o exemplo da universidade, que cada autoridade coordenador de curso vai precisar de um certo número de professores subordinados a ele para conseguir desempenhar um papel dentro daquele curso, ok? Acho que assim fica bom de vocês entenderem, tá? O princípio da autoridade, que obviamente deve-se existir uma autoridade visível e definida, ok? Não sabia ele, né, ingênuo Fayol, que também devemos contar com a liderança informal, ok? Assim como a estrutura informal de uma empresa, tá? E vamos ver isso mais para frente, nesse processo de maturidade das ideias administrativas. Isso foi se tornando, assim, inevitável, ok? E como eu citei inicialmente, o princípio da especialização, ok? Que cada indivíduo precisa exercer simplesmente uma única função, tá? E por isso que é algo de especialização. Ele vai se especializar somente em
uma única função, um único exercício. Ok? Se a gente fosse trazer isso, por exemplo, de uma instituição de ensino, né, de uma IES, igual a gente estava falando aqui anteriormente de outros exemplos, seria um professor que aplica somente uma disciplina, ele se especializa naquela disciplina e ele não ministra mais do que aquela aula, ok? Mas, obviamente, isso traria problemas, né? Como, por exemplo, um número muito maior de professores para conseguir desempenhar as necessidades do curso todo, não é mesmo? E aí, quando a gente fala do princípio de amplitude administrativa, isso gera um número maior de subordinados para cada autoridade. E essa autoridade vai conseguir gerenciar um número muito grande de subordinados? Então, daí a gente já começa a perceber que toda essa ideia do FAIOL, por vezes, pode ser conflitante, né? Pode ter gargalos, né? Apresenta gaps, né? Tem esses intervalos de conceitos que podem atrapalhar a implementação dessas ideias, né? Então, assim, na unidade 2, esse é o recorte que eu quero trazer para vocês, tá? Das ideias de Fayol, dos princípios dele, da questão da estrutura da empresa, tá? A empresa precisa de uma estrutura. O Taylor, ele mostrou para a gente sobre os processos. Os processos precisam ser melhorados, ok? O Fayol não discorda, mas ele acredita que esses processos devem ocorrer dentro de uma estrutura. Então, ele traz autoridade, traz subordinação, ok? Traz verticalidade e horizontalidade, ok? Então, ele vem trazendo outras questões, tá? Não são ideias contrárias, beleza? E na UA3 a gente vai falar sobre a teoria das relações humanas. Então, a gente já percebe uma evolução dessa linha de raciocínio, ok? Se antes a gente só pensava na empresa, se antes a gente só pensava em processos, em estrutura, agora a gente começa a olhar para as pessoas. O que a gente pensa hoje, fala assim, não, mas de fato tem que olhar para as pessoas. A gente não administra máquinas, administramos pessoas, né? Uma das questões que eu sempre gosto de reforçar em sala, não somos uma ciência exata, longe disso. Somos uma ciência social, não é verdade? Então, assim, a administração sempre sofreu e sofre mudanças, né? Buscando se adaptar à sociedade, porque a sociedade não para de mudar. E como administramos agentes dentro de sociedades, nós temos que entender como eles interagem. Então, a administração dentro eu já passei para vocês, né? Dentro da metáfora do organismo, a administração é um ser vivo também. Ela interage com a sociedade, ela envia estímulos e recebe estímulos da sociedade. Então, por isso, ela vai se movimentando, ok? Agora, lá atrás, ela começou, dentro da teoria das relações humanas, ela começa a se movimentar em prol dos trabalhadores, em prol do relacionamento com as pessoas, tá? Então, disse que nessa época sai de cena o Homo economicus, ok? Para ser substituído pelo Homo socialis. E não é homo marca de limpar roupa não, tá, queridos? Homo, né, do latim homem, sai o homem econômico, o homem que só visa o dinheiro, a metáfora da máquina que eu falei, que eu já ilustrei para vocês dentro de sala. A empresa é apenas uma engrenagem de gerar resultados financeiros, sai de cena esse homo economicus, esse homem econômico, para entrar em cena o homo socialis, o homem social, ok? Que vai interagir com a sociedade. E isso vai ser marcado, né? Esse movimento vai ser marcado por 3 características, tá? O comportamento do homem não pode ser reduzido apenas a esquemas mecanicistas, né? Igual a gente estava falando anteriormente, fazendo uma metáfora lá quando a gente falou do Taylor, e uma das críticas ao Taylorismo é essa robotização,
né, do ser humano, tá? Tem nada a ver com o robozão Cristiano Ronaldo, ok? Mas vamos lá. Até me perdi aqui. Enfim, outra característica, né? Além do comportamento do homem não poder ser reduzido a simples robotização, que o homem ele é condicionado tanto por aspectos sociais quanto por aspectos biológicos, tá? Entender esse condicionamento, o que faz o homem, o homem com H maiúsculo aqui, tá, gente? O homem ser humano, ok? Vou parafrasear novamente, tá? O ser humano ele é condicionado, ok? Tanto por aspectos sociais quanto por aspectos biológicos, tá? Vamos falar com mais calma sobre isso, tá? E também temos aspectos de segurança que nos afetam, temos afeto que nos afetam, temos uma questão de aprovação social, ok? Já falei para vocês em sala, o eu só precede o nós, ok? Então temos essa necessidade de sermos aprovados pelo grupo, necessidade de ser prestigiado pelas nossas ações, ok? Então, assim, a realização é uma necessidade do ser humano, tá? Então isso acaba entrando muito em voga, entendem? Então, muito do que se trouxe antes, onde não visava nada desses aspectos, começa a ser posto em xeque. Ora, como que você quer aumentar a produção se você em nenhum momento traz uma maior segurança para o seu funcionário? Se em nenhum momento você prestigia ele com uma fotinha que seja de funcionário do mês na parede, ok? Você não está conseguindo realizar as necessidades de estima do seu colaborador e você quer que ele produza mais? Assim não dá, ok? Teve um experimento que eu já trouxe para vocês em sala de aula. Eu lendo ao A3, eu vi que eles trouxeram esse experimento também. Obviamente, né, ele é muito seminal, que é o experimento de Hawthorne, tá? Eu fiz com vocês em sala, me lembro disso, tá? Quem fez esse experimento foi o Elton Maio, que é outro pesquisador da época, tá? Um dos principais pesquisadores dessa época de relações humanas, ok? E foi o experimento da luz, né? Então, eles queriam verificar se a produtividade dos colaboradores aumentava se eles tivessem uma maior iluminação no ambiente, ok? Por que que tinha que se fazer esse estudo? Porque se aumenta a iluminação, aumenta a conta de energia, né? Aumenta os custos e aí foge dos princípios tayloristas de minimizar custos, né? E maximizar resultados, ok? Então se fez o estudo. Só que, ao realizar o estudo, eles acabaram tendo uma percepção diferente. Hoje, em práticas extensionistas, a gente está introduzindo a pesquisa científica para vocês. A gente, no caso eu falo das hipóteses, né? Nessa época aqui, eles tinham a H1 deles era que uma maior iluminação iria aumentar os resultados operacionais do trabalhador. Porém, eles não tiveram a hipótese 1 comprovada. A H1 deles foi negada. Tá? E como eu trouxe já em sala também, negar a hipótese não é algo ruim. Pode te trazer um insight que você não imaginava. E foi o que aconteceu aqui. Qual foi o insight? Ao acender mais luzes dentro de determinado setor, os colaboradores entenderam que havia uma preocupação maior com eles, que havia um afeto, ok? Que havia algo do aspecto de segurança. Não, eles estão iluminando mais porque eles estão preocupados da gente se machucar, que estava muito escuro realmente. Aí vem o afeto, eles gostam de nós. Aí vem a questão da aprovação social. Se eles gostam da gente, é porque nós temos esse pertencimento à empresa. E aí há a realização de uma necessidade, de 3 necessidades: aprovação social, afeto, segurança.
E aí os trabalhadores começaram a produzir mais. Eles desligaram as luzes. O que aconteceu? Se a hipótese deles fosse se provar verdadeira, a produção despencaria. Mas a produção se estabilizou. Por quê? Ao entender que eles tinham afeto, aprovação e segurança, eles continuaram produzindo. Não, pô. Eles nos acolheram. Eles, indústria, tá, gente? Eles empresa, né? Eles nos acolheram. Agora é nossa vez, vamos trabalhar. Tá sem luz? Trabalhamos assim mesmo, ok? Então eles perceberam algo muito mais valioso. Eles perceberam a motivação humana. E é algo que vai, a partir disso, é algo que também vai entrar muito aos holofotes, né, fazendo a analogia aí ao experimento, né, dos pesquisadores, tá? Eu até recortei aqui uma tabelinha que tem nessa UA3, bem interessante. Recomendo a todos que deem uma atenção a essa tabela, que ela faz um comparativo entre a teoria clássica da administração e a teoria das relações humanas, tá, gente? Bem interessante. Dá uma olhadinha depois, tem alguns itens assim, quadro 1, tá? Quadro 1. Está escrito assim, ó, comparação entre teoria clássica e a teoria das relações humanas. Bem interessante, tá? Dá uma olhadinha lá. Então, nessa linha evolutiva que a gente está vindo, né, começamos com Taylor, ok? E seus princípios da administração, tá? Maior produtividade, menos custos, né? Administração bem raiz, tá? Passamos por Fayol, que se diz sobre estruturação, precisamos de uma estrutura organizacional para que a empresa gire. Passamos aqui por autores como Elton Mayo na teoria das relações humanas, falando assim, ó, tem um fator que é muito mais importante e vocês equivocados não estão levando em consideração: o ser humano, ok? E aí a gente chega em teorias, né, na UA4 ou capítulo 4, tá? A gente já chega em teorias mais comportamentais, ok? O A4, teoria comportamental, tá? Ou behavioristas, né, de behavior, tá? Aí vem do inglês, né? É comportamento, ok? Isso também vai ter na psicologia, os behavioristas, né? Os psicólogos comportamentais, ok? E aqui são disciplinas, né? Disciplinas no que eu digo administração e psicologia que acabam se cruzando muito, né? Eu, por exemplo, fiz várias disciplinas eletivas na época de universidade dentro do curso de psicologia. Tem um professor que eu admiro muito ele, eu trabalhei com ele tanto na área administrativa como foi meu professor dentro de sala de aula, que foi o professor Daniel. Ele ele ainda é, né, um grande estudioso e pesquisador nesse assunto, tá? Então, eu particularmente gosto, ok? Então, mas vamos lá, né? Enfim, né? Nostalgias à parte, o que essa teoria comportamental quer trazer para a gente, né? É um segundo passo a essa teoria das relações humanas. Após o entendimento de que o ser humano era de fato importante para a organização, os estudos comportamentais, os estudos behavioristas, conseguiram entender o comportamento humano. Tá? Obviamente não, né, desfiou o comportamento humano, até porque até hoje a gente não consegue prever, né? Aí a gente cai em questões, por exemplo, de mercado, ok? Qual dos maiores princípios do mercado, pelo menos para os economistas heterodoxos, né? Que o mercado é incerto e riscos são dois fatores que sempre pairam sobre o mercado. Se eu tenho incerteza, eu não tenho previsibilidade. Se eu não prevejo um agente do mercado, que é o ser humano, como é que eu entendo o seu comportamento? Então, esse entendimento de comportamento que se traz aqui é em parte, ok? Enfim, tá? Mas assim, e a gente fala aqui dentro de um contexto organizacional, tá? Então, o entendimento do ser humano dentro de uma estrutura organizacional.
ok? Eu acho que assim fica bem esclarecido sobre isso de entender o comportamento humano, tá? Mas a partir desse momento, a partir de quando essas teorias comportamentais começam a ganhar foco, ok? O comportamento organizacional começou a ser entendido. Então, houve investigação do comportamento de cada uma das pessoas, tá? Do comportamento do grupo, ok? Do comportamento dos líderes, do comportamento dos liderados, tá? E aí a gente tem um psicólogo, ok? Que ganhou muita notoriedade com estudos sobre motivação. Já falei com vocês dele no período anterior, que foi o Maslow, ok? E ele trouxe a pirâmide de necessidades de Maslow, né? Isso a gente já viu. Tem também nessa UA4. Recomendo que vocês revejam a pirâmide de necessidades, tá? De fato é uma teoria que ela ainda é bem discutida, tá? Ela é bem atual mesmo para quando ela foi, mesmo de quando ela foi escrita, tá? Então, assim, nessa teoria, o Maslow mostrou que as necessidades humanas elas podem ser classificadas em diferentes níveis, né? Numa certa hierarquia, numa certa relevância, ok? Então, assim que a gente consegue alcançar uma satisfação dentro de determinado nível hierárquico dessa pirâmide, tá? E aí é legal que vocês ouçam isso, vendo a pirâmide comportamental do Maslow lá no capítulo 4, tá? Então, assim que a gente consegue alcançar um certo grau de satisfação dentro de uma determinada hierarquia, isso significa que a gente está disponível para subir um nível hierárquico nas nossas necessidades, ok? Assim como o contrário, e hoje a gente consegue ver isso com mais clareza. Se eu chego a determinado patamar e eu não consigo manter um certo nível de satisfação dentro daquele patamar, eu preciso regredir, tá? Períodos de muita incerteza, como foi o caso da pandemia, por exemplo, acabamos regredindo algumas necessidades por questões, né, de insegurança, por questões de imprevisibilidade, mais uma vez, né, se falamos de mercado, riscos e incertezas, beleza? Então, assim, essa abordagem científica do comportamento, ela tinha algumas principais características. Ela tinha algumas principais características, né? Primeiro, obviamente, a preocupação com o comportamento organizacional, que é o comportamento do homem dentro da empresa, tá? E, obviamente, como isso influenciaria os processos de trabalho, até porque, lembre-se, isso a gente está trazendo numa reta evolutiva, então as pessoas não abandonaram o Taylorismo, não abandonaram as ideias do Fayol, tá? Elas querem trazer essa teoria comportamental para dentro de como que as empresas estão naquela época. Então os processos ainda eram bem importantes. Agora a pergunta ou a preocupação o comportamento organizacional, o comportamento do homem na empresa afeta os processos de trabalho, tá? Então assim possível desvendar esse comportamento, para ser possível desvendar esse comportamento, essa teoria precisou investigar o comportamento do indivíduo, o comportamento de cada pessoa, tá? Então, obviamente, aí a motivação ela é algo muito único, né? Cada pessoa vai ter uma motivação própria. Eu tenho certeza que vocês têm motivações diferentes das minhas. Entre vocês, vocês têm motivações diferentes, mesmo de pessoas muito próximas, mesmo de, por exemplo, um irmão que pô, teve o mesmo, teve basicamente estímulos muito parecidos com o nosso durante uma vida toda, nós temos motivações diferentes, não é verdade? Ok? Parem para refletir, pensem no dia a dia de vocês, nos círculos sociais de vocês, nos círculos familiares de vocês. Motivação é muito único, gente. Muito único. Tá? E isso traz complexidade para o tema, ok? Mesmo assim, não se deixa de estudar, né? Isso acaba instigando mais os pesquisadores, não é verdade? Então, assim, o estudo de motivação procurou entender quais os efeitos. Como que eu clico?
coloquei alguma coisa aqui. Foi. Fiquei com medo. Tudo sob controle, tá? Tá falando motivação muito único, né? Enfim, tá? Então, assim, os estudiosos procuraram conhecer quais os efeitos que movimentavam os indivíduos e essas diversas variáveis de comportamento, ok? O pensamento, as ações, as palavras. Então, assim, entendeu-se que existiam alguns atributos presentes para a motivação, tá? Quais atributos eram esses? Primeiro, uma direção, um caminho, um propósito, ok? Do comportamento. Então, qual atributo? Direção. Ele tem um propósito. Se ele tem um propósito, eu posso motivar ele em prol desse propósito, tá? Outro, a intensidade, tá? Às vezes é um motivo que é muito latente. Eu preciso ajudar a minha mãe que está enferma. Forte, né? Muito intenso, tá? A grandeza muito alta, ok? Ou uma permanência, tá? Que a duração que a motivação se manifesta. Então, essa motivação ela se manifesta por muito tempo. Eu preciso concluir a minha graduação em contabilidade. Então, essa grandeza ela tem que permanecer. Se vocês veem, ó, que são atributos, que são 3 atributos presentes nessa motivação de terminar a graduação de contabilidade, né? A permanência, que vocês têm que permanecer isso aí pelo menos uns 4 aninhos. É pouco tempo, na verdade, né? Que vocês têm que permanecer com isso. A direção, né? Um propósito bem claro, passar pelos 8 períodos, ser aprovado e conseguir o diploma, ok? Se tornarem profissionais mais valiosos aqui no bolso de vocês, ó, dinheiro, ok? Não só isso, tá, gente? Brincadeira, tá? E uma intensidade. Vocês têm que querer muito, ok? Por quê? Porque ó, a maioria ó, trabalha, estuda, cuida de filho, né, Gabi? Ok? Então, assim, tem que ter muita intensidade, tem que ter permanência e tem que ter direção, tá? Então, se é difícil entender os meandros da motivação, a gente pode entender alguns atributos que vão estar presentes nessa motivação. Entendem? Tá? Vou reforçar sobre a pirâmide de necessidades, vou passar basicamente por ela aqui. Deixa eu abrir o capítulo 4. Tá? Mas enfim, tá? A pirâmide do Maslow ela vai passar por algumas necessidades primárias e necessidades secundárias, né? Os dois níveis inferiores da pirâmide são necessidades primárias e os 3 níveis acima são as necessidades secundárias, ok? Então aqui a gente vai vendo algumas dessas necessidades, tá, gente? Vou passar rapidamente por cada uma delas. Primeiro, necessidades fisiológicas, que aqui vão ser as necessidades elementares para a gente, né? Alimentação, um abrigo, descanso, ok? Então essas são necessidades que a gente precisa para sobreviver. Legal? Depois a gente vai ter, né, nesse segundo nível, ainda nas necessidades primárias, a necessidade de segurança, ok? Não só segurança física, mas, por exemplo, uma estabilidade financeira, ou seja, um emprego estável. A própria segurança, como eu falei, de estar seguro, né, de proteção, né, contra ameaças, ok? A nossa família segura, ok? Ou até mesmo uma fuga, enfim, necessidades de segurança financeiras, física, mental, legal? Esse tipo de segurança, tá? E depois a gente passa de nível após esses 2 graus de necessidades básicas, né? E a gente parte para um grau de necessidades sociais, ok? Que são essa necessidade de ser aceito pelo grupo, de participar, de ter um amigo, de ter um grande amor na vida, ok? De ter afeto pelas pessoas, tá? De estar presente ali dentro de uma confraternização com a turma, dentro de uma confraternização com a empresa, com a família, ok? Necessidades do ser humano,
o ser social. Falamos antes, né? Sai o homo economicus, entra o homo socialis, ok? Temos essa necessidade, tá? A partir de depois disso, né, vem as necessidades de estima, que são essas necessidades relativas ao modo pela qual a pessoa se vê e se avalia, tá? Tem muito disso da autoapreciação, ok? Essa aprovação do respeito, a consideração, essa autoconfiança, ok? Algum certo status, tá? Pensem nisso, tá, gente? Se coloquem nesses patamares, ok? É, é, vocês estão nessa prateleira de autoapreciação, de necessidade de respeito pelos outros, dessa confiança, de autoconfiança, né? Vocês estão com um bom status, vocês têm necessidade disso, dessa estima ser saciada, ok? E por fim, a gente chega nas necessidades de autorrealização, tá? Esse é o nível, né, segundo Maslow, né, esse é o nível mais elevado que a gente pode chegar, que é que as necessidades do ser humano podem chegar, tá? E elas são relativas ao próprio potencial, ao autodesenvolvimento contínuo, alcançar uma grande ambição, ok? É algo de uma vida, tá? É até complexo de falar isso, né? Porque será que a gente vai se autorrealizar ou a gente vai ser eternamente estar em busca de algo que a gente não vai conseguir alcançar, ok? E tudo bem, a gente tem que estar correndo atrás disso porque é isso que nos faz acordar, lutar todo dia por aquilo que a gente quer, tá? A necessidade de autorrealização até traz uma certa reflexão, ok? Sobre o comportamento do ser humano, tá? É uma discussão muito profunda, legal? Isso é interessante da gente. Se a gente, obviamente, vamos ter a oportunidade de voltar a debater sobre esse assunto, tá? Então, esse é um assunto legal para a gente trazer em sala de aula. É um bom debate para uma aula presencial. Acho que vocês concordam comigo, tá? Bom, Maslow não foi o único dos estudiosos o único estudioso nesse período, né? A gente tem outro estudioso bem proeminente na época da teoria dos comportamentos, que foi o Herzberg, tá? E ele também teve a sua própria criação, vamos colocar assim, a sua própria teoria, que é a teoria dos dois fatores, tá? Os dois fatores de comportamento. É a forma que Herzberg tenta explicar o indivíduo. Tá? O primeiro fator que Herzberg traz são os fatores higiênicos. Tá? Também pode ser fatores extrínsecos, ou seja, fatores que vêm de fora para dentro. Beleza? Extrínsecos, isso mesmo. Tá? Eles estão presentes no ambiente que o indivíduo está envolvido, que nós estamos envolvidos, tá? E compreendem as condições dentro das quais eles desempenham as suas tarefas, ok? Vamos pensar assim, vamos lá, vou repetir, tá? São fatores que vêm de fora, são fatores do ambiente, de fora para dentro, ok? Mas compreendem essas condições que o indivíduo precisa para desempenhar a sua tarefa. O que vem de fora para dentro que vai nos auxiliar, né? Que vai fazer, que vai faltou a palavra agora, influenciar o nosso comportamento, ok? Para que a gente possa produzir ou realizar a nossa tarefa. Um exemplo, salário. Vem de fora para dentro. Quanto mais eu ganho, melhor é a influência sobre o meu desempenho. Opa, estou ganhando uma bolada, filho. R$ 1.000 limpo, preciso continuar trabalhando, ok? Tipo de chefia também é algo que vai influenciar bastante, tá? Se você tem aquele chefe parceiro, você tem aquele chefe que você admira ele, que é um exemplo, tá? Ou se você tem aquele chefe pouco hábil para lidar com pessoas, ok?
algumas diretrizes da organização, relacionamento que você tem com os amigos de trabalho, a própria instituição com os seus regulamentos e as suas políticas, tá? Os benefícios que ela pode te oferecer além do salário. Então, esses fatores higiênicos que o Herzberg traz são fatores que estão permeando o indivíduo, mas estão fora do indivíduo. Mas são fatores que podem motivar o comportamento desse indivíduo, ok? E, obviamente, se a gente fala de fatores extrínsecos e é a teoria dos dois fatores, o segundo ele fica bem intuitivo, né? Que são fatores intrínsecos, são fatores de dentro do ser humano, ok? São relativos ao conteúdo, à natureza das atividades que o indivíduo desempenha, tá? Vamos colocar que vai abranger alguns sentimentos, essa necessidade, ou essa não é a necessidade, é um desejo de crescimento individual, reconhecimento profissional, tá? Podemos voltar a falar sobre a autorrealização, ok? Então, percebo, o Herzberg ele tenta trazer mais para o âmbito da empresa, enquanto o Maslow tenta trazer mais para o âmbito geral, ok? Beleza? Então, só recapitulando a teoria dos dois fatores de Herzberg para o comportamento humano dentro das organizações, ok? Duas são as motivações, dois caminhos são dois caminhos para se motivar o ser humano, de forma extrínseca, ok? De forma, né, como ele coloca, higiênica, de fora para dentro, salário, chefia, benefícios, clima da organização, ou então de dentro para fora, ok? Reconhecimento profissional que eu quero ter, crescimento individual, as minhas realizações, beleza? Acho que assim ficou bem claro, né? Então, aí a gente vai evoluindo, né? Continuamos nessa linha evolutiva de teorias administrativas, tá? E agora a gente chega na UA5, beleza? Que vai falar sobre a teoria da burocrática, né? Ou a época da burocracia. E aí a gente tem o Max Weber, que de fato é um dos principais pesquisadores dessa época, tá? É um sociólogo, ok? E ele vai trazer a definição da burocracia para dentro das empresas, tá? A tão criticada burocracia, ok? Mas na época o Weber ele tenta trazer a burocracia como uma ferramenta administrativa, como um aparato técnico, ok? A ideia era organizar as normas, organizar as atribuições de cada um dos indivíduos, tá? A ideia era tentar dirigir um sistema social, uma empresa, ok? Vou especificar regras para eu conseguir ter um melhor caminho, tá? O Weber, assim, para ele, cada tipo de sociedade ia corresponder a um certo tipo de autoridade, tá? Assim como é as pessoas. Tem pessoas que respondem bem a autoridades mais rigorosas, militares, por exemplo, tá? Só tomar um café, gente. Outras pessoas que não respondem muito bem a muita pressão, a uma atividade, a uma autoridade mais autoritária, né? Então a ideia do Weber era trazer essas atribuições, especificações de forma normativa para que se tivesse algo mais fluido, né? Mas que principalmente não se deixasse de ter certa autoridade. A autoridade tinha que estar presente, seja ela mais branda, mais suave, mais sutil, como de uma mamãe, tá? Seja ela mais ríspida, mais autoritária, ok? Como de um sargentão, tá? Então, assim, isso significa ele querer institucionalizar e deixar oficial, oficializar, saiu, ok? A autoridade dentro das organizações, tá? Não que não fosse, gente.
mas agora isso de forma burocrática, de papel passado. O poder implica em potencial para exercer influência. Entendem? Isso que é importante, tá? Então, assim, com isso, o Weber, com isso de poder, tá? O Weber ele acaba trazendo alguns tipos de autoridades que podem se dizer como legítimas, tá? Como assim? Uma autoridade mais tradicional, ok? O que é essa autoridade tradicional? Ah, a empresa do meu pai, eu herdei a empresa do meu pai, ok? Então essa autoridade vai ser minha por tradição, legal? A autoridade mais carismática e racional, ok? Carisma da forma da pessoa conseguir conquistar os outros, beleza? E uma autoridade mais burocrática, ou então uma autoridade mais legal. Que tipo de autoridade legal? Não legal de, pô, legal. Legal de, ok? Canetada, legal? É, que tipo de autoridade é essa? Uma autoridade policial, por exemplo. É uma autoridade da lei, legal. Ou então burocrática, como por exemplo os nossos chefes, ok? No organograma, eles estão numa prateleira de cima e eles, burocraticamente, eles têm autoridade legítima sobre o nosso ser dentro da empresa, tá? Obviamente dentro de diversas limitações, enfim, vocês me entenderam, né, gente? Mas vamos lá. Ainda nessa ideia de burocratizar uma organização, ok? O Weber ele acreditava que isso faria com que as organizações alcançassem os seus objetivos desejados, mas sem levar em consideração o elemento humano, que a gente acabou de ver que é super importante, ok? Então ele buscava muito eficiência, precisão, uniformidade, com quê? Com procedimentos. Só que quanto mais se busca uniformidade dentro de procedimentos, dentro de questões mais precisas, mais burocracia você gera. O professor Paulo, uma vez conversando comigo, ele falou assim, cara, não lembro qual era o assunto, mas ele falou e eu concordo muito com ele. Ele, cara, burocracia gera mais burocracia. E de fato, ok? Isso acaba se tornando algo e vai tornando os processos, ao invés de uniformes e rotineiros, vai tornando os processos muito mais morosos, tá? Vide repartições públicas. Quantos protocolos e documentos a gente tem que preencher para chegar num determinado ponto? Hoje em dia, com a automação de vários desses processos, há se tendo uma tendência por desburocratização, acabando com as ideias do Weber, né? É, todas essas críticas que a gente já traz, né? É muito papel, é um raciocínio excessivo para se alcançar determinada eficiência, né? Muitas questões mecânicas, muitas limitações, é um arranjo muito rígido, algo muito engessado, sabe? E não vai levar em consideração, por exemplo, organizações informais dentro de uma empresa, tá? É, cerca a criatividade também, cerca inovação, tá? Por que eu vou querer inovar se eu já tenho um processo ali? Mais do que isso, às vezes eu não vou poder inovar porque eu tenho que seguir aquele roteiro, ok? Analogia ao cabresto do cavalo aqui, ó. Não deixa ele olhar para os lados, beleza? E assim, a burocratização ela só seria, se fosse interessante, em atividades rotineiras e repetitivas, tá? Mas o que é interessante a gente ver nessa teoria? Que alguns setores aderiram. Até pouco tempo atrás, muitos dos que estão aqui, junto comigo, passamos por diversos processos extremamente burocráticos. Como que era para você renovar uma CNH antigamente? Para você tirar um passaporte, para você renovar um RG. Carambinha, gente.
Que isso, ok? Então, assim, por mais que o modelo hoje seja fácil de ser criticado, ele já esteve em voga. Ele já foi usado para que organizações pudessem melhorar os seus procedimentos, ter uma autoridade bem definida, ok? Voltando muito aos modelos que a gente viu no início aqui da revisão, tá? Os modelos de Taylor e de Fayol, sem levar em consideração Herzberg, Maslow, Maio, tá? Comportamento e ser humano, ok? E aí a gente fecha aqui a nossa revisão, né? A gente fecha esse conteúdo na UAD número 6, ok? Teoria geral dos sistemas, tá? Ou TGS, ok? Assim vocês vão ver bastante na literatura essa termologia, né? TGS, que é uma termologia, que é um conceito com a ideia de produzir conceitos que podem ser realizados na realidade, ok? Naquilo que é empírico, que pode ser observado, unificando várias dessas áreas de conhecimento, tá? Então, assim, a TGS, ela vai considerar as organizações como sistemas abertos, que eu digo para vocês, né? Que interagem com a sociedade, que mandam, que são influenciados e que geram influência, ok? Pelo ambiente externo, principalmente aquele que ele está inserido, tá? Então, uma empresa de Saquarema vai ser influenciado pelas pessoas de Saquarema e vai influenciar as pessoas de Saquarema. Olha como a Univassouras influencia vocês, gente. Quantos aqui pensaram que talvez não voltariam para a sala de aula e estão sendo foram influenciados e estão voltando? E como que vocês influenciam essa universidade? Esse é um exemplo. Quantas empresas que vocês têm contato e trocam influências com essa empresa, ok? Assim, esse sistema consiste, né, em um conjunto de partes independentes, ok? Que formam um todo unitário e executam funções em prol de um algo comum, de um bem comum, beleza? A teoria a TGS vai ter alguns pressupostos, ok? Ela vai ter alguns pontos que a gente tem que se apegar a eles para a teoria ser válida, tá? Então, primeiro, que sistemas existem dentro de outros sistemas. Porque eu digo, só voltando aqui, né? Mas por que eu digo que tem que se apegar a eles para ser válidos, né? Porque se a gente tem uma teoria de sistemas abertos e sistemas fechados, eu tenho que adotar que só a teoria do sistema aberto vai ser levada em consideração. É isso que é entender um pressuposto, tá? O pressuposto é que o sistema aberto é o que é válido, o sistema fechado é obsoleto, ok? Existem, na teoria, existem os dois sistemas. Na TGS, o pressuposto é que o sistema aberto é o válido, tá? Então, esse é um dos pressupostos. Os sistemas são abertos, ok? Existem sistemas dentro de outros sistemas, tá? Isso aí a gente já viu também em outras palavras, né? Brasil é um sistema, Rio de Janeiro é um sistema, Saquarema é um sistema, Bacaxá é um sistema, Jaconé é outro sistema, é que está dentro do sistema Saquarema, mas que está dentro do sistema do Rio de Janeiro, está dentro do sistema Brasil, né? A boneca russa, ok? Você vai tirando e vai tendo outras bonequinhas cada vez menores, tá? Qual o pressuposto que eu já falei? Sistema dentro de sistema, sistemas abertos, e os sistemas eles têm funções que vão depender do tipo de estrutura que os compõe, óbvio, né? Então, assim, o Brasil é um sistema que tem outros sistemas dentro, e está dentro de outro sistema, que é o mundo, e pode estar dentro de outro sistema antes do mundo, que são blocos geopolíticos, tá? E ele vai ter uma função. O Rio de Janeiro, que está dentro do Brasil, vai ter outra função, e por assim vai, né? Então, acho que vocês entenderam. E também, obviamente, né, além desses três pressupostos, algumas premissas, né, que são básicas e devem ser tratadas como verdades, né? Que os sistemas são maiores do que as simples somas das partes. Isso vai muito de encontro também com questões da economia, onde ortodoxos acreditam que vão resolver tudo com expressões matemáticas, tá? Então, o ser humano
ele vai ser reduzido a 1, e eu multiplicando 1 por 250 milhões, eu vou ter uma compreensão do Brasil. Não, tá? É muito maior do que a soma das partes. O sistema é muito mais do que isso. Porque há as questões do comportamento humano, como a gente viu anteriormente com o Weber e com o Maslow, tá? Análise de cada parte do indivíduo deve ser feita sempre levando em consideração o todo ao qual ele pertence, tá? Então nós vamos levar em consideração, nossas opiniões vão levar em considerações como aonde a gente está inserido, tanto em grupos sociais, famílias, cidade, estado, país, tá? Isso faz com que a gente mude de opinião, porque a gente tem realidades diferentes, temos estímulos diferentes, estamos vendo por um outro prisma, por outra perspectiva, por um outro ângulo, ok? Outra premissa, né, é que quando se faz parte de um sistema, pode ser que alguns objetivos menores tenham que ser sacrificados em detrimento do objetivo maior. A gente às vezes vê isso em eleição, né? Então a maioria vence, então objetivos de minorias, né, objetivos menores acabam sendo sacrificados, ok? Ou até no nosso dia a dia, né? Como assim? Estudar, pô, preciso trabalhar para colocar dinheiro em casa, preciso estudar para me deixar mais competitivo para o mercado, ok? Você está visando um objetivo para sua família, mas os objetivos menores, como por exemplo, o tempo de qualidade com o seu filho, acaba sendo sacrificado. E é difícil, né? É difícil, ok? É até um dilema, né? E aí, se pensar isso em uma sociedade, ok? Aí, mais uma vez, né? Sistema dentro de sistemas. Isso na sua casa, e na sua empresa, e na sua cidade, e no seu estado, e no seu país, né? Analogia boneca russa, mais uma vez, tá? Os sistemas eles devem ser encarados como sistemas de informação, ok? Porque para que seus problemas possam ser identificados e corrigidos, tá? E mais uma vez, toda a organização é considerado um sistema aberto, tá? Então, gente, o A final que fala sobre TGS, ele é muito interessante, né? Porque a TGS vai trazer isso para a gente de tentar unificar várias áreas de conhecimento, tá? São pressupostos, né? Principalmente esses pressupostos básicos, são pressupostos que eu acredito, ok? Sistemas abertos, sistemas dentro de sistemas, que as funções do sistema dependem de como que eles estão inseridos dentro da estrutura, são bem válidos para a aplicabilidade da administração na prática, ok? Então, assim, o que eu quis passar aqui para vocês, né, foi de fato uma revisão. Algumas coisas a gente já tinha visto no primeiro período, tenho certeza que a maioria das coisas vocês leram também ao passar pelas UAIs, tá? Mas, assim, esse momento que a gente teve aqui foi um momento para passar pelos pontos principais de cada uma das unidades de avaliação e dessa primeira metade do conteúdo como um todo, tá? Lembrando vocês, prova de vocês semana que vem, dia 9/4, ok? Prova online, gente. Não apareçam na universidade para fazer essa prova, viu? Tá? Mais o que? Qualquer dúvida, falem comigo, tá? E-mail, vocês têm várias formas de falar comigo. Ah, Jedson, eu não sabia como falar com você. Mentira. Que vocês sabem disso, tá? Mandem mensagem, mandem e-mail, sinal de fumaça. Estou todos os dias na universidade, tá? Mesmo que a orientação seja que vocês centralizem suas dúvidas aqui no ambiente virtual e reforço isso, tá? Se passarem por mim pelo corredor e me fizerem uma pergunta, obviamente não vou me fazer de maluco, né? Eu não estou te ouvindo, né? Porra, não existe, né? Enfim, ok? Estudem, crianças, estudem e façam uma excelente prova, viu? O prazo do trabalho está para depois da prova, né?
Então vocês vão fazer a prova sem saber a nota de trabalho, hein? Tananã. Fica aí, dou um tom de mistério aí para a prova de vocês, beleza? Gente, qualquer coisa, só vocês falarem comigo, viu? Tchau, tchau.